Conferência 2. Parapraxias. Senhoras e senhores, não começaremos com postulados e sim com uma investigação. Escolhamos como tema determinados fenômenos muito comuns e muito conhecidos, os quais, porém, têm sido pouco examinados, de vez que podem ser observados em qualquer pessoa sadia. Nada tem a ver com doenças. São os que se conhece como parapraxias. Literalmente, atos falhos ou funções falhas. O conceito geral não existia antes de Freud e foi inventada uma palavra inglesa para sua tradução. É dedicado por inteiro a seu estudo. Freud frequentemente as empregava em seus escritos didáticos, como fez aqui, como material mais adequado a uma introdução às suas teorias. Estava, na verdade, entre os primeiros temas de suas próprias investigações psicológicas. Certas explicações sobre a história de seu interesse por elas podem ser encontradas na introdução do editor inglês ao 6º volume de Standard Edition. Como haverá grande número de referências a esse trabalho nas presentes conferências, a abreviação PEL será usada aqui para economizar espaço. As referências de página em todos esses casos serão Standard Edition, às quais todos estão sujeitos. Pode acontecer, por exemplo, que uma pessoa que tenciona dizer algo venha a usar, em vez de uma palavra, outra palavra, um lapso de língua, ou possa fazer a mesma coisa escrevendo, podendo ou não perceber o que fez. Ou uma pessoa pode ler algo, seja impresso ou manuscrito, diferentemente do que na realidade está diante dos seus olhos, ou ouvir errado algo que lhe foi dito, na hipótese, naturalmente, de não haver qualquer perturbação orgânica de sua capacidade auditiva. Outro grupo desses fenômenos tem como base o esquecimento. Não, no entanto, um esquecimento permanente, mas apenas um esquecimento temporário. Assim, uma pessoa pode ser incapaz de se lembrar de uma palavra que conhece, apesar de tudo, e que conhece de imediato, ou pode esquecer de executar uma intenção, embora dela se lembre mais tarde, tendo-a esquecido apenas naquele determinado momento. Em um terceiro grupo, o caráter temporário está ausente, por exemplo, no caso da extravio, quando a pessoa colocou uma coisa em algum lugar e não consegue encontrá-la novamente, um caso precisamente igual de perda. Aqui temos um esquecimento que tratamos diferentemente de outras formas de esquecimento, um caso em que ficamos surpresos ou aborrecidos em vez de considerá-lo compreensível. Além de tudo isso, há determinadas espécies de erros, nos quais o caráter temporário está presente mais uma vez, pois, caso destes, por um certo espaço de tempo, acreditamos saber algo que antes ou depois desse período na realidade não sabemos. E existem numerosos outros fenômenos semelhantes, conhecidos por diversos nomes. Todas essas são ocorrências cuja afinidade interna recíproca é expressa pelo fato de, em alemão, sua designação começar com a sílaba vir. Quase todas carecem de importância, na maioria são muito transitórias e não destituídas de muita importância na vida humana. Apenas raramente, como no caso da perda de um objeto, um fenômeno desses assume certo grau de importância prática. Também por esse motivo chamam um pouco a atenção, fazem surgir nada mais que tênues emoções, e assim por diante. É para esse fenômeno também que agora proponho chamar a atenção dos senhores, porém irão protestar com certo enfado. Há tantos problemas ingentes no amplo universo, assim como dentro dos estreitos limites de nossas mentes, tantas maravilhas no campo dos distúrbios mentais que exigem e merecem elucidação,
que parece realmente injustificado investir trabalho e interesse em tais trivialidades. Se o Senhor puder fazer-nos compreender por que essa pessoa com olhos e ouvidos sãos pode ver e ouvir em plena luz do dia coisas que não se encontram ali, por que outra pessoa subitamente pensa estar sendo perseguida pelas pessoas das quais foi, além então, muito amiga, ou apresenta os mais engenhosos argumentos em apoio de suas crenças delirantes, que qualquer criança poderia ver que são disparatadas, então deveríamos ter algum apreço pela psicanálise. Entretanto, se ela não pode fazer mais que nos pedir para considerarmos que um orador num banquete emprega uma palavra em vez de outra, ou por uma dona de casa extraviou suas chaves e futilidades semelhantes, então saberemos como empregar melhor nosso tempo e interesse. Eu responderia: paciência, senhores e senhoras. Penso que suas críticas perderam rumo. É verdade que a psicanálise não pode vangloriar-se de jamais haver se ocupado de trivialidades. Pelo contrário, o material para sua observação é geralmente proporcionado pelos acontecimentos banais, postos de lado pelas demais ciências como sendo bastante insignificantes. O refúgio, poderíamos dizer, no mundo dos fenômenos. Porém, não estão os senhores fazendo confusão em suas críticas entre a vastidão dos problemas e a evidência que aponta para eles? Não existem coisas muito importantes que, sob determinadas condições em determinadas épocas, só se podem revelar por indicações bastante débeis? Eu não encontraria dificuldade para fornecer-lhe diversos exemplos de tais situações. Se o senhor, por exemplo, é um homem jovem, não será a partir de pequenos indícios que concluirá haver conquistado os favores de uma jovem? Esperaria uma expressa declaração de amor ou um abraço apaixonado? Ou não seria suficiente um olhar, que outras pessoas mal perceberiam, um ligeiro movimento, o prolongamento por um segundo da pressão em sua mão? E se fosse um detetive empenhado em localizar um assassino, estaria a achar que o assassino deixou para trás sua fotografia no local do crime, com seu endereço assinalado? Ou não teria necessariamente de ficar satisfeito com vestígios fracos e obscuros da pessoa que estivesse procurando? Assim sendo, não subestimamos os pequenos indícios, com sua ajuda podemos obter êxito ao seguirmos a pista de algo maior. Ademais, penso, como os senhores, que os grandes problemas do universo da ciência são aqueles que mais exigem nosso interesse. É, porém, muito raro alguém manter a expressa intenção de se devotar à pesquisa deste ou daquele grande problema. Fica-se então sem poder saber qual o primeiro passo a dar. É mais promissor no trabalho científico atacar o que quer que esteja imediatamente à nossa frente e ofereça uma oportunidade à pesquisa. Agindo dessa forma, realmente com afinco e sem preconceito, sem prevenções, e tendo-se sorte, então, desde que tudo se relaciona com tudo, inclusive as pequenas coisas com as grandes, pode-se, mesmo partindo de um trabalho despretensioso, ter acesso aos estudos dos grandes problemas. É isso que eu devia dizer, a fim de manter o interesse dos senhores quando tratamos dessas trivialidades tão evidentes como são as parapraxias de pessoas sãs. Passamos agora auxílio a alguém que nada saiba de psicanálise e perguntemo-nos como explica essa ocorrência. Sua primeira resposta certamente será: ora, não há o que explicar, não passam de pequenos acontecimentos ao acaso. O que o amigo quer dizer com isso? Estará afirmando existirem ocorrências, embora pequenas, que escapam à caracterização universal dos fatos? Ocorrências que tanto poderiam haver como não haver? Se alguém comete uma infração desse tipo,
no determinismo dos eventos naturais em um só ponto. Significa que atirou fora toda a Weltanschauung da ciência, a própria Weltanschauung da região, podemos lembrar-lhe, se comporta de maneira mais coerente, porque há explícita garantia de que nenhum pardal cai do telhado sem a vontade de Deus. Penso que nosso amigo hesitará em tirar a conclusão lógica para essa primeira resposta. Mudará de opinião e dirá que, afinal, quando vier a estudar essas coisas, poderá encontrar explicações para elas. O que está em questão são pequenas falhas do funcionamento, imperfeições da atividade moral, cujos determinantes podem ser especificados. Um homem que, em geral, consegue falar corretamente pode cometer um lapso de língua se está ligeiramente indisposto e cansado, se está excitado e se está excessivamente ocupado com outras coisas. É fácil compreender essas afirmações. Os lapsos de língua realmente acontecem com especial frequência quando se está cansado, quando se tem dor de cabeça ou quando se está ameaçado de enxaqueca. Nas mesmas circunstâncias, os nomes próprios são esquecidos com facilidade. Algumas pessoas estão acostumadas a reconhecer a aproximação de um ataque de enxaqueca quando nomes próprios lhe escapam dessa forma. Quando estamos excitados, também a miúde cometemos erros com palavras, assim como com coisas, e segue-se um ato descuidado. Intenções são esquecidas e inúmeros outros atos são premeditados, se tornam perceptíveis se estamos distraídos. Isto é, propriamente falando, se estamos concentrados em alguma coisa. Um conhecido exemplo de tal distração é o professor que perde seu guarda-chuva e pega o chapéu errado porque está pensando nos problemas que terá de abordar no livro seguinte. Todos nós podemos recordar de nossas próprias experiências exemplos de como nos é possível esquecer intenções que tivemos e promessas que fazemos, por termos nesse entremeio passado por alguma experiência absorvente. Tal coisa soa bastante razoável e parece não ser passível de contradição, embora possa afigurar-se não muito interessante, talvez, e não ser o que esperávamos. Vejamos mais de perto essas explicações sobre parapraxias. As supostas precondições para a ocorrência desses fenômenos não são dadas da mesma espécie. Estar coerente e ter distúrbios de circulação fornecem um motivo fisiológico de determinação do funcionamento normal. A excitação, a fadiga e a distração são fatores de outra espécie que poderiam ser descritos como psicofisiológicos. Esses últimos comportam fácil tradução para a teoria. Tanto a fadiga como a distração e talvez também a excitação geral realizam uma divisão da atenção, que pode resultar em que seja dirigida atenção insuficiente para a função em apreço. Nesse caso, a função pode ser perturbada com especial facilidade ou executada com descuido. Uma ligeira doença ou mudança no suprimento sanguíneo ao órgão nervoso central pode ter o mesmo efeito, influenciando de modo similar o fato determinante a divisão da atenção. Em todos esses casos, portanto, seria uma questão de efeito de um distúrbio da atenção, de causas orgânicas ou físicas. Isso parece não prometer muito ao nosso interesse psicanalítico. Poderíamos sentir-nos tentados a abandonar o tema. Se, no entanto, examinarmos as observações mais atentamente, o que vemos não se organiza inteiramente com essa teoria da atenção da parapraxia, ou, pelo menos naturalmente, não se regula por ela. Descobrimos que a parapraxia desse tipo e o esquecimento dessa espécie
ocorrem em pessoas que não estão fatigadas ou distraídas ou excitadas, mas que estão, sob todos os aspectos, em seu estado normal, a menos que decidamos atribuir ex post facto às pessoas em questão puramente por conta de suas parapraxias uma excitação que, entretanto, elas mesmas não comportam. Nem pode simplesmente tratar-se do caso de uma função ser garantida através de um incremento de atenção dirigida a ela e ser comprometida se essa atenção é reduzida. Há grande número de ações efetuadas de forma puramente automática, com muita pouca atenção, não obstante com total segurança. Um caminhante que mal sabe aonde está indo mantém-se no caminho certo, malgrado isso, e para em seu destino sem se haver perdido. Ora, em todos os casos, isso é como uma regra. Um exímio pianista toca as teclas certas sem pensar. Pode naturalmente cometer um erro ocasional, porém, se o tocar automático, aumenta-se o risco de errar. Esse risco seria máximo para um virtuoso, cuja forma de tocar, em consequência de prolongada prática, se torna inteiramente automática. Sabemos, pelo contrário, que muitas ações são efetuadas com um grau de precisão muito especial, senão objeto de um nível especialmente elevado de atenção, e que o infortúnio de uma parapraxia está fadado a ocorrer precisamente quando se atribui importância especial ao funcionamento correto, portanto devemos, sem que houvesse distração da atenção necessária. Poder-se arguir que isso é o resultado da excitação, porém é difícil enxergar por que a excitação não deveria, inversamente, aumentar a atenção dirigida para aquilo que tão intensamente é desejado. Se por um lapso de língua alguém diz o oposto do que pretende em um importante discurso ou comunicação oral, dificilmente isso pode ser explicado pela teoria psicofisiológica ou da atenção. Existem, ademais, numerosos pequenos fenômenos secundários no caso das parapraxias, os quais não compreendemos e cujo respeito às explicações dadas até agora não trouxeram nenhuma luz. Por exemplo, se temporariamente esquecermos um nome, aborrecemos-nos com isso, fazemos tudo para recordá-lo e não podemos nos resignar. Por que, nesses casos, é tão extremamente raro lograrmos orientar nossa atenção, pois enfim estamos ansiosos por fazê-lo? A palavra que, como dizemos, está na ponta da língua e reconhecemos de pronto quando é dita para nós. Ou ainda, há casos em que as parapraxias se multiplicam, formam cadeias e substituem umas às outras. Numa primeira ocasião, alguém perdeu um compromisso. Na ocasião seguinte, quando se decidiu firmemente não esquecer, desta vez verifica-se que se faz anotações na hora errada, ou tenta-se chegar por vias indiretas a uma palavra esquecida, e nisso escapa uma segunda palavra que poderia ter ajudado a encontrar a primeira. Procurando-se por essa segunda palavra, uma terceira desaparece e assim por diante. Como bem se sabe, o mesmo acontece com os erros de impressão, que devem ser considerados as parapraxias do compositor. Um teimoso erro de impressão dessa espécie, segundo se conta, certa vez esgueirou-se para dentro de um jornal social-democrata. A notícia que dava de uma cerimônia incluía essas palavras. Entre os que estavam presentes, podia-se notar Sua Alteza o Kronprinz. No dia seguinte, fez-se uma tentativa de correção. O jornal pedia desculpas e dizia: devíamos naturalmente ter dito Knorpris. Em tais casos, as pessoas falam de um demônio dos erros de impressão ou um demônio da composição tipográfica. Expressões que, pelo menos, vão além de qualquer teoria psicofisiológica dos erros da impressão. Talvez lhe seja também conhecido o fato de ser possível provocar lapsos de língua, produzi-los, digamos assim, por sugestão. Uma anedota ilustra esse fato. Tinha sido confiado a um estreante dos palcos importante papel do mensageiro que anuncia ao rei
o condestável devolve sua espada. Um primeiro ator divertia-se durante os ensaios com induzir repetidamente o nervoso jovem a dizer, em vez das palavras do texto, o cocheiro devolve seu cavalo. Conseguiu seu intento. O desventurado principiante realmente fez sua estreia na representação com a versão corrompida, apesar de haver sido admoestado de não fazê-lo, ou talvez porque tenha sido admoestado. Nenhuma luz é lançada sobre esses pequenos aspectos da parapraxia com a teoria da falta de atenção. Porém, não significa necessariamente que a teoria seja errônea. Em face dessa explicação, ela simplesmente pode estar carecendo de algo, de algum acréscimo, para que venha a ser completamente satisfatória. Contudo, algumas das parapraxias também podem ser consideradas por outro prisma. Tomemos um lapso de língua como tipo de parapraxia mais adequado ao nosso propósito, embora poderíamos igualmente ter escolhido lapsos de escrita ou lapsos de leitura. Devemos ter em mente que, até aqui, apenas perguntamos quando, sob que condições, as pessoas cometem lapsos de língua, e apenas para essa pergunta tivemos uma resposta. Poderíamos, porém, dirigir nosso interesse para outro aspecto e indagar por que razão o erro ocorreu dessa determinada forma e não de outra, e poderíamos considerar o que é que emerge no lapso propriamente dito. Os senhores observarão que, enquanto essa pergunta não for respondida, e nada for respondido, e nada for elucidado sobre o lapso, o fenômeno permanece como um evento casual. Do ponto de vista psicológico, embora dele se tenha dado uma explicação fisiológica. Se eu cometesse um lapso de língua, poderia obviamente fazê-lo em número infinito de formas. A palavra certa poderia ser substituída por alguma palavra entre milhares de outras, ser distorcida em incontáveis direções diferentes. Existe, pois, algo que, no caso particular, me compele a cometer o lapso de uma determinada forma, ou isso continua sendo uma questão de acaso, de escolha arbitrária. E se trata talvez de uma palavra a que não se pode dar qualquer resposta sensata. Dois escritores, Meringer e Mayer, um filósofo, o outro psiquiatra, de fato tentaram, em 1895, atacar o problema das parapraxias sob esse ângulo. Coligiram exemplos e começaram por abordá-los de maneira puramente descritiva. Isso, naturalmente, até aqui não oferece nenhuma explicação, embora possa preparar o caminho para alguma. Distinguem os diversos tipos de distorção que o lapso impõe ao discurso pretendido, como transposição, pré-sonâncias, antecipações, pós-sonâncias, perseverações, fusões, contaminações e substituições. Eu lhes daria alguns exemplos desses principais grupos propostos pelos autores. Um exemplo de transposição seria dizer o Milo de Vênus, em vez de Vênus de Milo. Transposição da ordem das palavras. Um exemplo de pré-sonância, antecipação seria e uma pós-sonância, perseveração, seria explicada pelo conhecido brinde que saiu errado, em vez de essas três formas, está escrito em alemão. Essas três formas de lapso de língua não são propriamente comuns. Os senhores encontrarão exemplos muito mais numerosos nos quais o lapso resulta de contração ou fusão. Assim, por exemplo, um cavalheiro dirige-se a uma senhora na rua com as seguintes palavras: se me permite, senhora, gostaria de uma palavra em alemão. A palavra composta que se juntou a acompanhar, evidentemente escondeu em si insultar.
Diga-se de passagem, a jovem provavelmente não teve muito êxito com a senhora. Como exemplo de substituição, citam o caso de alguém que diz, em vez de. A explicação em que esses autores tentam basear sua coleção de exemplos é especialmente inadequada. Acreditam que os sons e as sílabas de uma palavra têm uma valência determinada e que a inervação de um elemento de alta valência pode exercer uma influência perturbadora em outro de menos valência. Com isso, estão evidentemente se baseando nos erros casos de pré-sonância e pós-sonância. Essas preferências de uns sons a outros, se é que de fato existem, podem não ter absolutamente qualquer relação com outros casos de lapso de língua. Afinal, os lapsos de língua mais comuns ocorrem quando, em vez de dizermos uma palavra, dizemos uma outra muito semelhante. Essa semelhança é, para muitos, explicação suficiente de tais lapsos. Por exemplo, um professor declarou em sua aula inaugural: "Não estou inclinado", em vez de qualificado, a valorizar os serviços de muito estimado predecessor. Ou então, outro professor observava: "No caso dos órgãos genitais femininos, apesar de muito tentativas, o tipo mais comum e, ao mesmo tempo, mais notável de lapsos de língua, no entanto, são aqueles em que se diz justamente o oposto do que se pretendia dizer. Aqui, naturalmente, estamos muito longe de relações entre os sons e os efeitos de semelhança. E, em vez disso, podemos apelar para o fato de que os contrários têm um forte parentesco conceitual uns com os outros e mantêm entre si uma associação psicológica especialmente próxima. Há exemplos históricos de tais ocorrências. Um presidente da Câmara dos Deputados de nosso parlamento certa vez abriu a sessão com as palavras: "Senhores, observo que está presente a totalidade dos membros e por isso declaro a sessão encerrada." Qualquer outra associação conhecida pode atuar da mesma forma insidiosa como um contrário e emergir em circunstâncias bastante inadequadas. Assim, conta-se que, por ocasião de uma celebração em honra do casamento de um filho de Hermann com a filha de Siemens, o conhecido inventor industrial, a incumbência de saudar a felicidade do jovem coube ao famoso fisiologista. Sem dúvida, este fez um discurso brilhante, porém encerrou com as palavras: "Portanto, longa vida à nova firma Siemens e Reich." Essa era naturalmente a denominação da antiga firma. A justaposição dos dois nomes deve ter sido tão familiar a um berlinense como Fortnum e Mason o seria a um londrino.